Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aí até o final, porque grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Aleluia! Estamos felizes, estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até esse momento o Senhor nos sustentou, nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor esteve conosco e certamente continuará, porque Deus é fiel, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. A sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E nós, queridos, devemos colocar Jesus em primeiro lugar, né? Jesus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Por quê? Porque se Ele é o dono de tudo, se Ele é o nosso dono, se Ele é o nosso Senhor, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, entregamos o nosso coração, obviamente Ele assume o controle total e absoluto, né? E a Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem governa a nossa vida. É Ele que está em primeiro lugar. Você pode pensar, a minha família vem em primeiro lugar. Não. A sua família é muito importante, mas acima da sua família está Deus. O nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. É amar a Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Porque afinal de contas, tudo vem dEle, tudo é dEle, por Ele e para Ele. E se nós hoje temos uma família, é porque Deus permitiu, é porque o Senhor preparou, né, essa família para nós. O solitário foi colocado em família. Deus, Ele é fiel e Ele faz com que as pessoas se conheçam, as pessoas se amem, e ali forma um casal, do casal vem os filhos, vem os netos, os bisnetos, e ali você vai começando a sua família com outra pessoa, porque Deus preparou. Ele foi quem preparou o seu esposo, a sua esposa, né? Ele quem te deu os filhos, porque se nós formos pensar, queridos, em nome de Jesus, quantas famílias, né, estão destruídas. Quantas famílias hoje não pode chegar como eu aqui diante de você e falar, eu sou abençoada porque eu tenho uma família. Eu tenho um esposo, eu tenho um filho que cuida de mim, eu tenho irmãos, tenho as minhas irmãs, né? Que nossa família, graças a Deus, nós irmãos, né? Nós nunca brigamos. E olha que nós somos uma família grande, viu? Uma família grande. Hoje nós somos em 7, mas nós éramos em 12 irmãos. E nós nunca fomos de ficar brigando, principalmente depois da fase adulta. Quando é criança, discute por qualquer coisinha, né? Aquelas briguinhas de criança. Ah, a bola é minha, não, a bola é do outro, não, né? Mas depois de fase adulta, nossa família, os nossos irmãos, a gente nunca discutiu. Não tem nenhum dos meus irmãos brigado um com o outro. E nós louvamos a Deus pela nossa família. É um amor tão bonito. Eu, a missionária Maria Marques, aqui nós somos muito apegadas, né? Aí tem meus irmãos também que moram aqui também, as minhas outras irmãs, os meus irmãos que estão em São Paulo. Toda vez que a gente está junto, a gente se fala direto. Então, assim, é um carinho muito grande, um amor, um respeito muito grande que nós temos um para com o outro. Então, nós verdadeiramente podemos falar que nós temos uma família abençoada por Deus. Abençoada. Há quem diga, nossa, ver vocês juntos assim dá até um ciúme santo, né? Uma inveja santa, porque eu nunca vi uma família unida desse jeito. Uma família que está sempre ali, né? Sempre ajudando um ao outro, sempre apoiando um ao outro, um carinho assim que é visível para qualquer pessoa.
E isso aí, querido, é muito importante. Por quê? Porque esse é o amor de Deus. Foi o Senhor quem nos uniu, né? E nós somos uma família aí abençoada para a glória do Senhor Jesus. Queridos, falando em família abençoada, nós estamos já preparando aí um quadro maravilhoso para passar aqui no Torre Forte. Esse quadro vai se chamar Família Debaixo da Graça. Olha aí que Deus tremendo. Nós vamos fazer aqui uma bancada e nós vamos trazer assuntos sobre família e ensinar, né, passar as instruções através da Bíblia Sagrada, os segredos, as chaves, as revelações, para que você possa ser um abençoado aí no meio da sua família. Nós temos aí buscado no Senhor as direções das palavras, dos temas, dos textos, os estudos, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa boa juntos aí. Então estamos já, né, ali passando o pente fino para trazer todo o material para vocês. Então logo em breve nós estaremos aí com essa série Família Debaixo da Graça. Olha que tema bonito. E você vai aprender muita coisa junto conosco. Fique ligado aí no Torre Forte. Queridos, o Torre Forte ele vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18h e aos domingos às 9 da manhã. O programa Torre Forte é um programa da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo, Minas Gerais. Nós somos aqui do sul de Minas, né? Bem aqui na pontinha do mapa. E a Igreja Batista, ela tem atividade às quintas-feiras às 19h30, aos sábados e domingos às 19h30, temos um culto abençoado, e domingo de manhã escola bíblica dominical. Pastor, eu quero visitar essa igreja. Onde que fica a Igreja Batista Filadélfia? Fica de frente à rodoviária aqui da cidade, não tem erro. Qualquer pessoa que você chegar aqui da cidade e perguntar onde que fica a rodoviária da cidade, você vai saber onde fica. A igreja fica bem de frente à rodoviária aqui da cidade, queridos. Então, fica aí os recadinhos para você. E nós vamos dando sequência aqui no livro que nós estamos estudando. E o tema hoje é: os outros não entendem a bênção em sua vida. Diz assim, quando nós estamos contando a história de José. Quando os irmãos de José viram os filhos recebendo a mesma bênção que eles, certamente não entenderam. Aquilo não parecia justo. Eram netos recebendo a bênção dos filhos. Olha aí, os netos, né? Os filhos de José recebendo a bênção ali direta do seu avô. E isso não poderia ter acontecido. A verdade é que o favor não é justo. Por quê? Porque é sempre imerecido por conta da salvação. Vamos dar um exemplo. A salvação, às vezes você pode pensar assim, mas aquele ali não merece ser salvo, né? Errou tanto, pecou tanto e aí vai ser salvo igual a um outro que era bonzinho? Ué, é favor imerecido, é graça, né? A graça é o favor não merecido. Olha aí que coisa gloriosa. Isso é graça. Então, o favor não é justo, porque sempre é imerecido. Quando o favor de Deus vem sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sempre haverá perseguições. Dirão que é apenas sorte, mas nós sabemos que é favor de Deus. Nunca foi sorte. Eu sempre falo isso na minha vida. Nada que acontece para mim, nunca eu julgo como sorte. Não é sorte. É favor imerecido, é favor de Deus me alcançando. Você não precisa convencer as pessoas a gostarem de você. Há pessoas que simplesmente não aceitam o seu sucesso. E cá entre nós, isso é muito verdade. Tem pessoas que não se alegram com a sua alegria. Tem pessoas que elas não ficam felizes com as bênçãos que você recebe. Eu falo isso muito para o meu filho, eu aconselho isso muito para o meu filho. Filho, presta atenção. Os amigos verdadeiros, eles vão chorar quando você está triste, mas também vão se alegrar muito quando você tiver conquista na sua vida.
Então, por exemplo, quando Deus abriu uma porta de emprego excelente para você, o verdadeiro amigo, ele vai chegar junto, ele vai sorrir, ele vai celebrar, ele vai glorificar o nome do Senhor. Quando você troca a moto, quando você troca o seu carro, o verdadeiro amigo, ele vem, ele se alegra. Não é aquele sorrisinho amarelo, não é aquela coisinha, que legal que você trocou, que bom que você conseguiu, né? Mas por trás está falando ali, está só comentando, por que eu não consigo? Por que ele conseguiu? Por que ela conseguiu? Então nós temos que estar esperto com esse tipo de pessoa, né? Você precisa saber que muitas pessoas, elas parecem é só aparência, parecem estar contentes com a tua vitória, com o teu sucesso, mas na verdade lá no fundo não estão. Então os verdadeiros amigos, eles se alegram, né? Eles se alegram com tudo aquilo que você conquista, e você percebe que é uma alegria verdadeira, que é uma alegria genuína, porque a pessoa pula junto com você, a pessoa sorri com você, a pessoa se emociona, há pessoas que choram pela conquista das outras pessoas, sabe? Então ali você vai ver que é o verdadeiro amigo. Se elas deixam você, é porque não são parte do seu destino. Olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Não se preocupe se alguém se afasta de você. Não se preocupe. Às vezes é o próprio Deus permitindo esse afastamento. Porque Deus conhece as pessoas. Deus sabe o que falam de você. Deus sabe o que essas pessoas são na hora que viram as costas para você. Deus sabe. Você não ouve, você não sabe o que estão falando, mas Deus sabe o que essas pessoas estão falando. Deus sabe como são essas pessoas quando não estão na tua frente. Deus sabe. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus vê coisas que você não vê. Portanto, se Deus está separando você de alguma pessoa, se Deus está tirando algum grupo de amigos de perto de você, fique tranquilo. Isso vai acontecer, é o Senhor cuidando de você. Não perca o seu tempo com pessoas que não celebram as vitórias do Senhor na sua vida. Não perca o seu tempo com pessoas que não sonham junto com você. Não perca o seu tempo com pessoas que não acreditam na sua vitória. Não perca o seu tempo com pessoas que não te dão palavras de apoio, palavras de incentivo. Não perca o seu tempo com pessoas assim. Não perca, né? Não se desculpe pelo favor recebido. Você não escolheu, mas foi escolhido por Deus. Olha que Deus tremendo. Você é escolhido de Deus. Você é a obra-prima do Senhor. Você é vaso escolhido do Senhor. Você é presente de Deus na vida das pessoas. Portanto, preste muita atenção em quem está ao seu redor. Comece a observar, sabe? Deus vai começar a mostrar as coisas para você. Deus, ele derrama um favor tão tremendo em nossas vidas, e nesse momento que você é privilegiado, que você recebe do favor divino, você comece a observar as pessoas que estão ao seu redor. Porque nem todo mundo que você abraça, nem todo mundo que abraça você é seu amigo. Essa é a real. E eu vivo falando isso para o meu filho. Filho, presta atenção. Amigo verdadeiro vai estar com você na hora que você estiver bem, na hora que você não está bem. Você com saúde ou sem saúde, o amigo vai estar lá do seu lado. Quando você puder oferecer alguma coisa, ele vai estar do seu lado. Quando você não puder suprir, quando você não puder oferecer, esse amigo vai estar do seu lado do mesmo jeito. Porque ele não está com você por interesse, ele está com você porque ele ama você, porque ele gosta de você. O amigo verdadeiro não te abandona nas horas ruins. Não te abandona. Muitas vezes nós temos amizades, nós temos colegas, né? Eu falo que é coleguismo, que estão com vocês enquanto você pode oferecer alguma coisa, enquanto você pode doar. Seja lá um trabalho, seja lá um dinheiro, enquanto você está oferecendo as coisas, esses amigos estão do seu lado. Mas no momento que você não pode mais oferecer, os amigos se afastam.
No momento em que você não pode mais doar, em que você não tem mais nada para dar, nada para oferecer, os amigos somem, não é? Isso funciona. E muitas pessoas se frustram, ficam tristes, entram em depressão, sofrem. Por quê? Porque estavam com um grupo de amigos e de repente, cada um para o seu lado. Na hora da sua luta, na hora da dificuldade, cadê os seus amigos? E eu sempre falo para o meu filho, olha, em primeiro lugar Deus. Deus é o seu melhor amigo, não tenha dúvida disso. Ele é o seu pai. Em segundo lugar, seu pai e sua mãe. Esse sim você pode contar, são os seus verdadeiros amigos. Nós te amamos por quem você é. Nós te amamos porque você está conosco. Nós te amamos porque nascemos para te amar. Nascemos com esse propósito, para amar você. Sempre falo isso para o meu filho. O nosso amor não é um amor interesseiro. Nós te amamos porque te amamos. Nós decidimos te amar. Mas as outras pessoas, você para pensar duas vezes. Não tem esse negócio de amigo para lá e amigo para cá, não. Tem colega. Mas amigo é diferente. É o que eu disse para você. Observe as pessoas. Comece a olhar as pessoas que estão ao seu redor. Comece a observar as pessoas que estão felizes na hora que você está sorrindo. Comece a observar aqueles que estão do teu lado no teu momento de luta. Você quer ver uma coisa? Quando você passar um aperto financeiro, você vai saber quem é o seu amigo e quem não é amigo, sabe? Quando você tem um churrasco dentro da sua casa, você convida para uma festa, para um churrasco, vai encher a casa de amigos. Mas se você mandar um telefonema e falar assim, vem aqui me ajudar, eu tô doente, eu tô precisando que venha aqui alguém lavar uma louça, que venha fazer uma comida aqui para mim, procura ver se a casa enche. Então nós precisamos começar a observar, eu falo que quanto mais velhos nós ficamos mais seletivos. Isso está acontecendo comigo, eu vou ficando mais seletivo, eu falo que eu estou ficando enjoada, né? Mas não é, a gente vai filtrando. O tempo, né? A amostra do tempo vai nos ensinando. E quem tem o Espírito Santo também, Deus revela. Na hora que a pessoa entra na nossa frente, o próprio Espírito Santo de Deus já mostra quem é e quem não é. Deus mostra. Sabe? O Senhor mostra todas as coisas. Nós não ficamos enganados. Então, o grande segredo é: tenha intimidade com Deus. Aquele que tem intimidade com Deus não fica por engano, não vai ser enganado. Amém, queridos? Está aí a dica. Nós vamos entrar agora no período dos louvores. Nós vamos adorar a Deus agora através dos louvores. E daqui a pouquinho eu estou aqui com você. Hoje veio uma pregadora aqui que ela veio aqui uma vez só. E hoje ela está voltando aqui para a glória do Senhor Jesus. A irmã vai trazer uma mensagem para você poderosa. Daqui a pouco ela chega aqui e nós vamos adorar a Deus através dos louvores, depois com a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho eu volto aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos aqui nessa noite saudar você, querido telespectador e ouvinte aqui do nosso programa Torre Forte, para louvar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso. Que a paz de Deus possa invadir o teu lar, o teu coração, aonde você estiver nessa noite. E nós te convidamos para poder exaltar aquele que vive e aquele que reina, porque Ele é o mesmo ontem, aleluia, hoje e eternamente. Aleluia. Vamos adorá-lo, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Adore o Senhor conosco nessa noite. Amém? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Te amo, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó,
Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Aleluia, Jesus. Mas não adoro o que Ele faz, Santo é o Senhor. nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Santo é o Senhor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? O que você vai fazer, varão? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. A Ele a glória, 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 Aleluia. pra sempre. Amém. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Louvado seja o Deus. seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor é real nesse lugar. Muito. Vamos continuar adorando a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Presença dele é real. Alabassuri ande canto ramandashuri alamas. Santo é o Senhor. Aleluia. Adaia sou de canto rastui Aleluia. alaia sube canta Receba a cura ramana. nesse momento.
Você que está na sua casa nos ouvindo nesse momento, Deus está aí com você. Aonde quer que você esteja, num leito de hospital ou na sua casa mesmo, onde você está, somente creia. Jesus está aí. Aleluia. Aleluia. Jesus te ama. Ele manda te dizer que Ele te ama. Ele está aí com você nesse momento. Creia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Aleluia. Eu posso enxergar e entender. Aleluia. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte totalmente. Aleluia. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, a minha fonte. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. Minha colheita, minha herança. Sim, papai.
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, estamos aqui de volta, Torre Forte no ar, glória a Deus por isso. E nós vamos agora para o momento precioso do programa, que é a Palavra de Deus. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, toma agora a nossa irmã Célia, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Oh, meu Deus, usa ela com fogo, glória, poder, autoridade, com a sabedoria que vem do Senhor, meu Deus. Que a tua palavra, Senhor, que está sendo enviada agora a cada telespectador, que ela venha surtir o efeito para qual está sendo enviado, ó Deus. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, Pai. Que haja mudança de vida, transformação nos lares, ó Deus. Pai, abençoa a vida da irmã Célia, com toda sorte de bênçãos, assim como toda a família dela e parentela, em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém, Senhor. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento todos, irmãos, todos os ouvintes na paz do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar de maneira grandiosa a vida de cada um. Aleluia. Gostaria de estar deixando com a meditação o Salmo 23, né? Um salmo bem conhecido, né? Na Bíblia. É um salmo grandioso também, é uma bênção esse salmo. Verdade. Aleluia. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pasto verdejante, guia-me mansimmente a água tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por caminho do seu nome. Por amor ao seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui podemos ver que Jesus é o nosso pastor. Jesus quer o melhor para nós. De maneira alguma ele quer o contrário, né? Ele nos guia em águas tranquilas. Se nós ouvir a voz do Senhor Jesus e obedecer, sempre estaremos em segurança, porque o Senhor guarda, o Senhor protege. Aleluia. Jesus, ele dá paz para a nossa alma. Sua voz é mansa e protetora. Aleluia. Jesus nos guia o nosso caminho. Ele guia o caminho do justo. Quando nós estamos no caminho, ouvindo a voz do Senhor, Jesus guia aonde a gente pode pisar, né? Ele está ali guiando nossos passos. Só que a gente tem que parar para ouvir o Senhor. Quantas vezes nós ouvimos o Senhor? Nós damos para Ele o ouvido para ouvir Ele. Muitas vezes nós ouvimos outros tipos de voz. A voz que não é do bom pastor. Às vezes a voz do nosso próprio eu. E quando sim, as pessoas que tá todos pode passar nessa terra uma enfermidade, um luto, que é uma dor profunda, né? Perder um ente querido que a gente ama muito, não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente der ficar enfiado naquele luto,
não der ouvido para mais nada, o sofrimento é muito grande. Muito grande. E se nós ouvir a voz do Senhor, Jesus, Ele vai trazer refrigério para nossa alma. Não que a gente vai esquecer daquela pessoa, mas Ele vai trazer o refrigério para nossa alma. Ou doença, ou seja qual for o problema, né? Tem muitos problemas. Aqui nós seguimos Jesus, não que a gente não vai ter problema nenhum mais, vamos ter sim. Ele fala que a gente terá aflições, mas para crer nele e ter bom ânimo. E se a gente entregar o problema nas mãos do Senhor Jesus, vai ser mais leve. Ele vai nos guiar. Ele vai trazer refrigério. Aquele refrigério que ninguém pode trazer esse refrigério para nossa alma. Verdade. O descanso, aquele descanso que procura ver em muitos lugares, a voz que pega a pessoa e leva para um lado da escuridão, um lado sem saída. Quantas vezes damos ouvido a pessoas que não está sendo usada por Deus, que quer tirar nós do foco, que é o Senhor Jesus. Quanto sofrimento, e depois, às vezes a gente fala assim, Senhor Jesus, o Senhor não está vendo? Ele está vendo sim. Mas a gente parou para ouvir Ele? Né? A gente parou para ouvir o Senhor Jesus a dizer que não era para aquele caminho que era para seguir? Ou não era o momento ainda de agir? Deixamos aflições, irmãos, tomar conta do nosso coração e achar que nós podemos dar conta. Não, nós não podemos dar conta. Se nós não ouvir a voz do Senhor, que a cada passo que nós podemos dar, nós vamos ficar patinando no seco e sofrendo. E além de sofrer, e muitas vezes não conheceu Jesus ainda, não parou para ouvir o Senhor, e além de sofrer aqui, que um sofrimento, quando a gente foca nele, vai gerando outro e outro e outro após dias. E se a gente focar nele, além de sofrer aqui, depois acaba sofrendo na eternidade também. É o fato, é o certo, né? Que a Bíblia fala. Mas se a gente parar para ouvir o Senhor, como se fosse uma receita de chá, a gente fala assim pro vizinho, a minha cabeça está doendo muito. O ser humano tem muito essa, toma tal chá ou tal remédio que vai curar sua cabeça, né? Nós temos esse jeito nosso, vai curar sua cabeça. Aí a pessoa vai, faz aquele chá ou toma aquele remédio com fé que vai curar a cabeça. Ela toma e vai, aí realmente sara a cabeça. E por que Jesus não? Quando fala assim, vai experimentar Jesus, dá uma chance para Jesus. Vai até Ele, experimenta. Se Ele não vai trazer refrigério e descanso para sua alma. Verdade. Eu tive uns problemas de saúde, passei na médica, até ela falou assim para mim uma palavra que eu guardei, ela não esqueço. Ela falou, como que você tá? Aí eu contei para ela como que eu tava passando, tava vivendo. Ela pegou e falou, isso é normal? Ela falou, sei, tô vivendo assim. Ela falou assim, você tá tentando normalizar uma coisa que não é normal. Não é normal você viver assim. Quantas vezes ou o pecado, ou o erro, ou a dor, a gente acostuma com aquele jeito, vai ser assim, não vai sarar mesmo, não vai melhorar, eu vou acostumando a viver assim. Então, ficou bem gravado em mim, ela falou. E não é normal. A gente tenta normalizar uma coisa que não é normal. E como vivendo aqui, nessa terra que o Senhor nos colocou aqui por um tempo só. Nós estamos aqui só por cada um tem um tempo, né? Cada um tempo, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, outros esperando a volta do Senhor.
tudo passa aqui. E qual será o nosso destino? Né? Para quem nós estamos dando ouvido? Verdade. Será que nós estamos ouvindo a voz desse pastor maravilhoso? Se nós dar ouvido para ele, ele nunca vai faltar para nós. Ele não vai nos abandonar. É a gente que abandona o Senhor muitas vezes. Verdade, meu Deus. Muitas vezes viramos as costas para o Senhor e cobramos ele de não estar. O que está acontecendo, as consequências, culpamos ele. Mas é a gente que não deu ouvido à palavra dele, não deu ouvido à sua voz que é suave, aquele refrigério. Nós teremos aflições sim, irmãos. Mas Jesus é o nosso fardo leve. Aleluia. Ele é o nosso refrigério. Glória a Deus. Então, quem não experimentou Jesus, você está perdendo tudo. Porque Ele é o melhor. Ele é o melhor. Vai, ouve a voz do Senhor. Como todos nós, nossa família, tem que ouvir a voz do Senhor para ter um descanso. E é a melhor coisa, irmão. Não deixa de ouvir a voz do Senhor. Ele é a cura da alma, a cura que tanto procuramos. E também fala na parte: e Ele prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que maravilha que o Senhor é. Aleluia, meu Deus. E aquelas vozes enganadoras, quando você dá ouvido para o Senhor, o bom pastor, guiar no caminho justo, caminho que transborda paz. Ele vai colocar uma mesa perante o inimigo. Todos vão ver que o Senhor vai fazer na sua vida, que o Senhor faz na nossa vida, o renovo que o Senhor fez, a transformação e a paz. Aleluia. Que Ele nos dá. Verdade, né? Deus. Ele nos dá a paz e vai transbordar. Senhor Deus, Ele promete muita bênção, muitas bênçãos. Aleluia. É só nós seguir o bom pastor, nós seguir o Senhor Jesus e caminhar com Ele, não deixar Ele para nada, irmão. Sem Ele não somos nada. E vamos seguir esse Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é tudo. Ele é a cura que você procura. Verdade, meu Deus. Ele é a cura. Ele é a cura para esse problema, essa dor que você está sentindo. Oh, Deus, verdade. Às vezes a gente falamos e reclamando para o Senhor, mas não paramos para ouvir a sua voz. O que será que o Senhor vai falar conosco? O que o Senhor tem para nós? É bênção, irmãos. Verdade, é bênção. Vamos parar para ouvir, né? Glória a Deus. Aleluia. Isso, glória a Deus. Vamos parar para ouvir. Essa vida tão corrida, tá tão cheia de problema. E muitas vezes a gente não conseguimos enxergar a glória. Deus, o céu tá cheio de glória, aqui tá cheio de glória. A nossa vida, como nós ouvimos a voz do Senhor, está cheio da glória do Senhor. Quantas vezes nós paramos para ouvir a glória do Senhor na nossa vida, né? A nossa família, nós estendemos a mão e abençoando, enchemos de glória, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós olhamos, vemos só problema e não vemos a glória que o Senhor tem, a glória que Ele deixou no céu e na terra, aleluia. Oh, Deus. Deus, Ele é o refrigério, não só refrigério, Ele é o descanso. Sim, meu Deus. Aleluia. Ele é a paz. Oh, Deus. Ele é a paz. Então vamos dar ouvido ao Senhor. Paz, meu Pai.
Vamos dar ouvido ao Senhor. Verdade, meu Aleluias. Que o Senhor venha fazer sobre a nossa vida, a vida de todos, segundo a sua vontade. Verdade. Porque Ele sabe que é o melhor para nós. Boa, né? Ela é maravilhosa, mas às vezes a gente não damos ouvido, achando que nós conseguimos de um jeito. Mas a palavra do Senhor, a bênção dele, que seja feito como a vontade dele, segundo o seu querer, que ela é boa e agradável para nós. Amém? Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coraçãozinho, queridos. Você sabe, irmã Célia, que eu estava vendo aqui uma tradução também do Salmo 23, que diz assim, ó, na tradução original: o Senhor é meu pastor, Ele não há de me faltar. Olha que coisa tremenda. Então, caiu, irmã? Então, o Senhor sendo o nosso pastor, Ele não há de me faltar. Aleluia. Né? E eu tive aqui pensando nesse Salmo 23, queridos. Olha, o texto, ele é tão tremendo, mas tão tremendo, que Deus, Ele cuida de nós, né? Sim. A Bíblia diz que o Senhor fala no nosso coração: eis que eu tenho cuidado de vós. Aleluia. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Amém. Davi, aqui nesse salmo, ele declara: o Senhor é o meu pastor. E o pastor faz o que, irmã? Cuida de quem? Das ovelhas, né? E a Bíblia diz que nós somos ovelhas do Senhor. E a ovelha ouve, como a irmã colocou. A Sim. ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Sim. Né? Então, aqui no Salmo 23, Davi, ele declara para Deus. Isso aqui é uma declaração de dependência, né? Sim. Senhor, o Senhor é o meu pastor e eu sei que o Senhor não vai me deixar faltar nada. Aí, quando fala que o Senhor é o nosso pastor e dele eu não terei falta, ele não vai me faltar. O pastor, por um acaso, quando leva as ovelhas num pasto, ele não fica lá do lado? Sim. Ele fica do lado. Ele fica ali cuidando, ele fica vigiando para ver se não vem lobo. Ele fica vigiando para ver se a ovelhinha não foge. E se a ovelha escapa, não é? A ovelha escapa, o pastor vai atrás, o pastor pega aquela ovelhinha, o pastor traz de volta para dentro do aprisco. Então, queridos, o cuidado do pastor é algo sobrenatural. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada, porque Sim. nele estão todas as coisas. É verdade. Porque Ele realiza em nós o querer, tudo é dele, queridos. Então, Ele sendo o nosso pastor, e verdadeiramente eu não vou ter falta de nada, né? Ali vem: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Olha que Deus tremendo. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso aqui nos remete ao descanso. O cuidado que ele tem, né? A gente sabe que o Senhor é o nosso pastor e por ser o nosso pastor, nada eu terei falta, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele está no controle total e absoluto de todas as coisas. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. E ali Ele vem e fala: olha, eu ainda vou fazer você deitar em pastos verdejantes. Eu vou te guiar mansamente a águas tranquilas, né? Por quê? Porque a ovelhinha, irmã Célia, se ela vai para um lado de um rio violento e ela entra na água violenta, ela não consegue atravessar, ela acaba morrendo. Verdade. Né? Mas o bom pastor, ele procura na região onde que tem o rio, vai ter que atravessar um rio, um riacho, o pastor ele vai conduzir a sua ovelhinha na onde a água é mais tranquila. Sim. Ele não vai enfiar uma ovelhinha numa água de forte corrente, porque ele sabe que a ovelhinha não vai dar conta e vai acabar perdendo aquela ovelha. Então o pastor ele rodeia, ele vai
Aonde o rio está mais lento, com mais rasinho, é ali que ele atravessa as ovelhinhas. Ele guia nas águas tranquilas, queridos. Que né? Deus maravilhoso. Então, e Deus, Célia, ainda fala assim para nós, ó, aquieta a tua alma, né? Muitas vezes nós estamos agitados, como a irmã colocou, estamos com alguns problemas, estamos aí passando algumas tribulações, algumas tempestades. Aí o que o Senhor faz? O Senhor, Ele vem e Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça. Por quê? Por causa do seu nome. Pelo nome dele, né? Pela fidelidade de Deus na minha e na sua vida, o Senhor nos guia, o Senhor nos pastoreia, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos coloca em lugar de descanso. Olha que Deus é esse. Eu sempre prego lá na igreja, a irmã Célia deve se lembrar disso. E eu aprendi isso com o nosso pastor Mauro. Pastor Mauro diz muito isso, ele fala assim, você precisa aprender a descansar nos atributos do Senhor. Né? Aprende a descansar nesse Deus. E ali, queridos, eu venho e eu ainda faço aquela colocação, aquele complemento, e eu digo, em Deus há um lugar de descanso, né? O Senhor tem um lugar de descanso para mim, o Senhor tem um lugar de descanso para você. Lá no Salmo 116, irmã Célia, a Bíblia vai nos dizer que o salmista, ele estava cercado por cordões de morte. A angústia tomava conta do salmista naquele momento. Cordões de morte o cercavam, angústia, né, abateu a alma dele. E ali a Bíblia diz que eis que ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o Salmo 23 se cumpre na vida dele. Ele encontra lugar de descanso. Porque imediatamente quando ele clama ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se inclina para ele, ao clamor dele. E ali o Senhor fala assim para ele, alma, volte ao repouso, porque o Senhor já te fez bem. Olha que Deus tremendo. Aleluia. Então o Salmo 23, ele vem, queridos, trazer para nós, em primeiro lugar, que nós devemos depender do Senhor em todas as áreas. Nós começamos a declarar o Salmo, o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu dono, nele está a minha confiança, nele eu confio, eu sei que ele não vai me deixar faltar, eu sei que ele está cuidando de mim, eu sei que há um refúgio, eu sei que há um lugar de descanso para minha alma, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu sei que o Senhor está cuidando dos meus. Olha, às vezes o meu filho sai à noite, jovem gosta, né, de sair à noite. Ele sai, dá 1 hora, dá 2 horas da manhã, Guilherme não volta. E eu mando mensagem, onde você tá, filho? Mãe, já tô chegando, né? Essa é a frase, né? Mãe, já tô chegando. E eu dependo de onde você tá. Você tá na China, né? E ali, mãe, já tô chegando. E eu viro na cama, às vezes eu fico preocupada. Quando eu fico preocupada, Deus vem e Ele fala ao meu coração, acalma o seu coração. Amém, glória a Deus. Eu estou cuidando dos teus. Amém. Vocês acreditam que tem dia que eu até durmo, porque mãe não dorme, né? Enquanto o filho não chega, mãe não dorme. Mas tem dia que eu consigo dormir. Só no Senhor, né? No Senhor é um lugar de descanso, sabe? Às vezes eu tô cansado e eu falo, Senhor, eu preciso dormir, mas eu não consigo dormir enquanto o filho não chega. E ali o Senhor ministra o meu coração. Amém. Pode descansar o seu coração, porque eu tenho cuidado dele. Amém. Né? Eu tenho dado livramento, os meus anjos estão ao redor, acalma o seu coração. Aí eu viro e já consigo dormir, às vezes não vejo ele chegar, né? Porque o Senhor me faz deitar e dormir. Aí vem o Salmo 3 que diz assim, eu me deito, me levanto, porque me deito, durmo, me deito, durmo e me levanto, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Então, quem está em Deus, quem crê nesse Deus Todo-Poderoso, quem acredita na palavra de Deus e medita no Salmo 23, encontra lugar de descanso. Amém, verdade. Né? Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me faz descansar. Esse deitar, me traz para descanso, né? Deitar Sim. me faz em verdes pastos, me leva para crer que eu posso descansar no Senhor.
Aí depois refrigera minha alma. Deus tem refrigério para sua alma. Alma, volte ao repouso, porque o Senhor já te fez bem. Aí vem o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho certeza que você já passou pelo vale da sombra da morte. Sim. A Célia teve Covid. Estava grávida. Sim. E quase foi para entubar, né, irmã Célia? Foi. Quase. O médico falou, se até amanhã, até ligou para minha cunhada, meu esposo, até amanhã você não melhorar, eu vou mandar você para Alfena, eles vão te entubar e o neném, eu não sei o que eles vão fazer. Meu Deus, quanto tempo você estava? 7 meses. 7 meses de gravidez. E pegou Covid feia. Né? Eu não respirava sozinha. Aquele Meu Deus. tampou tudo, não respirava. Estava no oxigênio, não respirava. Aí meu esposo, todo mundo, a igreja, minha família, clamando ao Senhor. Eu também falei, Senhor, estou nas suas mãos. Aí, irmã, eu suava, aquele suor que escorria, aquele colento, aquela coisa mais ruim. Aí foi aquela dor, eu sentia dor no corpo todo, só a barriga não doía. Olha. O único lugar não doía era a minha barriga. Olha. O resto doía tudo. Medicamento, na veia direto. Eu peguei, elas trouxeram a sopa pra mim. Eu comi só um pouquinho à força porque eles me obrigou a comer. Aí eu peguei, deitei e falei assim, Senhor, tá nas suas mãos. Aí aquela notícia, né, abala, mas eu falei, vou confiar no Senhor. Aí o Senhor prometeu esse filho pra mim, né, que foi 10 anos pra eu poder ficar grávida. Lembrou da promessa, lembra disso? E aí eu não vou ver ele, né, eu não vou ver. Eu peguei e dormi com dor, suado. E depois acordei só no outro dia, nem vi elas fazer meu medicamento, toda hora elas entravam, acordei no outro dia. Aí quando eu acordei, levantei, tava respirando normal, sim, não totalmente normal, mas já tava respirando. Aí tomei banho tudo, e tirou o aparelho e não precisei dele mais. Meu Deus, olha o que Deus fez. Eu ia ser entubada, tá vendo? Mas Jesus me visitou. Foi assim, como o Senhor visitou a sogra de Pedro, me visita. Aí ele me visitou, ele me curou naquele momento. Aí eu amanheci respirando sem o aparelho. Daí quando o médico foi, ele falou, nossa, agora eu gostei de ver, agora você vai para casa. Eu ia ser entubada. Olha. E era naquela época que a maioria que está sendo entubada morria tudo. Eu voltei para casa com a graça do Senhor. Meu Deus, olha o testemunho. E o Senhor estava ali. Confiou no Senhor, né, Célia? Senhor, a família, meu esposo, né? Todo mundo pegou Covid. Olha, essa informação que a irmã Célia trouxe aqui, ela é tão importante, tão preciosa, e eu vou comentar isso aqui agora. A irmã Célia, no momento da guerra, no momento da luta, no momento da tempestade, ela trouxe na memória a promessa. Isso. Ela trouxe na memória a promessa. Viu? E Deus está prometendo aqui para você, e Deus já prometeu há quantas vezes. Acalma o seu coração, eu sou o seu pastor, eu tenho cuidado de vós. Acalma o seu coração, eu estou no meio dessa tempestade. Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu pastor, né? Deus fez essa promessa, Deus falou com muitas pessoas lá atrás. Só que vem luta, vem tempestade, vem aquela pedra para tudo que é lado, e muitas vezes você pode pensar que Deus não está cuidando de você, que Deus não está vendo você. Mas olha só, no meio da tempestade, é muito importante você ter isso na sua mente. No meio da luta, no meio da guerra, da tempestade, lembra da promessa. Amém. Né? Não foram assim com o Senhor? Eu digo que Deus, queridos, Deus, Ele está de olho em você e Ele se lembra das promessas, mas o Senhor precisa que você nesta noite lembra das promessas que o Senhor te fez. Verdade. Deus te prometeu, sabe? Às vezes, queridos, eu fico a pensar, Senhor, olha, e começo a falar alguma coisa com Deus, aí o Senhor fala só assim para mim, olha para o alto. Aí eu olho assim para o céu, fico olhando lá no meu quintal. Aí o Senhor fala assim comigo, ó, lembra das promessas que eu te fiz.
Verdade. E aí, sabe, vem aquele renovo, não é? Sim. Porque quando a gente se lembra das promessas de Deus, queridos, mas vem uma força tão grande em nós, né? Sim. E essa força veio sobre a irmã Célia, Sim. né? Sobre a vida da irmã Célia. Porque naquele momento em que ela traz na memória a promessa que Deus fez, olha, eu te prometi um filho. Aí ela trouxe na memória. Ela disse o quê? Nossa, o Senhor me prometeu um filho. E agora eu não vou ver esse filho, né? Olha lá, ela trouxe na memória dela a promessa. 10 anos, né? Espera dessa 10 criança. anos, né? O Senhor prometeu que ia dar o filho e ela ficou esperando 10 anos, queridos. E ali a promessa veio. E aí depois vai morrer sem ver a promessa se cumprir? Não. Né? Tem até um Deus louvor. não faz nada pela metade, Eu né? não sei quem que é o cantor, mas tem um louvor que louva, que fala sobre isso. Eu não morrerei, antes viverei, né? Não morrerei sem antes a promessa se cumprir. É verdade. E é isso que acontece em nossas vidas. Então, eu vou falar para você algo. As horas já foram embora, ó. Eu vou falar algo para você. Toma posse dessa palavra que você ouviu aqui hoje. Aleluia. Tome posse do Salmo 23. É tu verdade. és o meu pastor e de nada Aleluia. terei falta. O Senhor não faltará na minha vida. Glória a Deus. Eu posso estar passando o que Sim. for, mas o Senhor não me faltará. Aleluia. Eu posso ter falta do Glória a alimento, Deus. mas o Senhor não vai me faltar. Eu posso ter falta de família. Eu posso estar sozinha dentro da minha casa agora, porque eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo que estão só dentro de casa. Verdade. Mas saiba de algo, o Senhor não vai te faltar. Eu posso estar com algum tipo de enfermidade, mas o Senhor não vai faltar. Sabe? Não é porque nós estamos com o Senhor que nós estamos isentos dos problemas. Não, né, Célia? Não. O problema vem para mim, o problema vai para ela, o Sim. problema vai para o ímpio, vai para o cristão, com mais cristão, com menos cristão. O problema vai acontecer, a chuva cai para todo mundo. Mas a diferença é que Ele não vai me faltar. Amém. A presença dele é garantia de que eu vou passar. Se eu tiver que passar pelo fogo, Ele não vai me faltar. Se eu tiver que pular dentro d'água e tiver lá água me submergindo, a água não vai me submergir, porque Ele não vai me faltar. Mesmo que eu estiver dentro do fogo, não tem problema, Ele não vai me faltar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram queimados, não foram chamuscados. Por quê? Porque o Senhor não faltou na vida deles naquele Verdade. momento. Aleluia. O quarto homem estava lá dentro da fornalha naquele momento. Viu? Deus está nesse barco, Deus está com você, em nome de Jesus. Eu não posso me estender mais, que as horas já se avançaram. Irmã Célia, que Deus continue te abençoando. Amém. Em nome de Jesus, a Amém. você, sua família. Amém. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida da irmã Célia. Se você pudesse contemplar e sentir a paz que a gente sente do lado dessa irmã, meu Deus do céu, essa irmã, ela flui paz, né? Ela tem uma paz dentro dela que vem de Deus. Aleluia, Vem de Senhor Deus, Deus. queridos. E se eu perguntar para ela, irmã Célia, você tem problema? Tem. Tem, muito problema. E eu também tenho muito problema. Mas por que nós somos felizes? Porque o Senhor não nos falta. Amém. É verdade. Não é? Jesus Sim. está conosco, em nome de Jesus. Eu quero me despedir de vocês, desejando a todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos aqui nessa noite saudar você, querido telespectador e ouvinte,